No ano de 1980, nasceu uma missão, um propósito que atravessaria gerações. Os Gideões missionários da última hora surgiram com um objetivo claro: unir o Brasil para evangelizar o mundo, levar a mensagem de Jesus Cristo, salvar vidas e levar esperança a lugares esquecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, esse trabalho tem alcançado regiões extremas, lugares de difícil acesso, onde muitas vezes só se chega a pé por rios, trilhas ou caminhos na selva. São comunidades no sertão, aldeias, tribos indígenas e regiões isoladas, onde o evangelho ainda precisa chegar. Em muitos projetos, os Gideões constroem igrejas e também escolas, porque acreditam que o futuro começa na infância. Crianças que antes não tinham acesso ao ensino, hoje aprendem a ler, a escrever e, principalmente, a conhecer o caminho da verdade. Projetos que existem há anos e que já transformaram não apenas crianças, mas famílias inteiras. Hoje, mais de 1000 famílias missionárias estão espalhadas pelo mundo e sendo mantidas pelos fiéis contribuintes dos Gideões para levar a palavra de Deus adiante. Homens e mulheres que deixaram tudo para viver um chamado. Eles enfrentam distâncias, desafios e dificuldades, mas continuam avançando, porque sabem que cada vida alcançada vale a pena. E mesmo com esse grande exército missionário, ainda há muito a ser feito. O mundo é vasto e todos os dias vidas estão sendo perdidas, sem conhecer a verdade. Por isso, missões exigem urgência. Jesus nos deixou uma missão: levar o evangelho a toda criatura. E esse chamado não é apenas para alguns, é para todos nós. Hoje, os Gideões continuam unindo o Brasil para alcançar o mundo. Esta obra está no coração de Deus e você está sendo chamado a fazer parte dela. Vamos unir nossas forças, vamos avançar, porque no fim não há nada maior nesta vida do que cumprir a vontade de Deus. Missões exigem urgência e missões se fazem agora ou nunca mais. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É meu motivo de muita alegria estar aqui. É motivo de muitas emoções. Mas louvado seja Deus pela oportunidade a mim. E essa oportunidade foi gerada no coração de Deus. E eu agradeço primeiro ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Zilmar Miguel pelo carinho que está com a minha família, representado pelo meu amigo pastor Giovanni e pastora Michele. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a minha esposa que está ali. Eu estou gelado e ela está quente. Então já dá um equilíbrio, né? Fica tranquila. Estamos na mão de Deus. Eu não quero chorar porque tem foto. Eu não quero chorar porque tem vídeo. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias. Mateus 17, versículo de número 1.
somos da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, onde o meu pastor, pastor Silas Malafaia, estou debaixo desta bênção, deste homem de Deus. Quero mandar um abraço. Eu tenho aqui, calma aí. Tenho que agradecer. Não posso? Porque gratidão é memória do coração. Essa pessoa tem que agradecer. Saudoso pastor, saudosa memória. Pastor Josias Hitzen. 4 anos atrás, este homem de Deus me apresentou essa família Gideões. E Deus o recolheu, que o desejo dele era me ouvir pregando aqui. Mas que essa semente de gratidão venha a ser estendida para toda a sua família, em nome de Jesus. Fica isso como registro, a glória de Deus. Quantos acharam o texto sagrado? Diga amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Podeis tomar assento. O Evangelho de Lucas 9, 28, nós temos uma leve diferença, porque os gregos faziam a contagem diferente dos judeus. E você vai ver há cerca de 8 dias, como Lucas queria atingir aquele público foco, ele entra e cede aquelas convenções. Só para fim de conhecimento. 6 dias depois, eu quero pregar sobre o que antecedeu ao Monte da Transfiguração. Nós encontramos no capítulo 16, os fariseus e os saduceus pedindo a Cristo um sinal. E Cristo: não vou dar nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas. Daí eu tirei uma lição para nós. Quando a curiosidade religiosa gera uma dependência mística, e isso é perigoso demais nesses dias atuais, onde pessoas que manipulam a fé, a inocência da igreja. Que Deus nos blinde dessas pessoas que gostam de brincar com o místico para trazer você, cativar você e criar uma dependência. Eu me apego bem a uma frase que eu aprendi. Líderes doentes não formam discípulos, mas dependentes. Que Deus nos dê aqui maturidade. Que ninguém venha nos levar enganado, porque você venha entender que Deus é suficiente. Eu me lembro bem que quando o sunamita, no ápice do seu desespero, ela querendo tudo, ela queria um sinal, e ela se agarra às pernas de Eliseu, e Eliseu vira para Geazi e diz: deixa ela, porque Deus me ocultou o que ela precisa. Eliseu poderia pegar aquele campo fértil e fazer ali um sinal para confortar a dor daquela mulher. Mas ele teve maturidade para entender: o que ela precisa aqui não é de sinais, o que ela precisa é desabafar. Claro que num trabalho desse pentecostal, nós venhamos aqui com uma expectativa que Deus opere, que Deus faça, que Deus batize, que Deus cure. Mas isso não é primordial, não é primazia. Vocês vieram primeiro atrás de uma palavra. E esta palavra, gerando instrução, vai gerar o milagre que você precisa. Jesus sai dali e dá uma recomendação para os discípulos: acautelai-vos a respeito do fermento dos fariseus. Naquela altura do campeonato, os discípulos de Cristo tiveram uma dúvida primária, um problema primário. Eu acho que ele está nos repreendendo a respeito do pão que esquecemos do outro lado. Eu costumo dizer que eu tenho paciência
com crente que está no grupo Gênesis, né? Dando os primeiros passos no Evangelho. Mas crente que já tem uma carreira, já tem uma história, criar problemas primários, eu não tenho tanta paciência assim. Já disse o escritor aos Hebreus, capítulo 5, verso 11: eu tinha muita coisa para vos falar de difícil interpretação, mas vós foram vagarosos no ouvir. Pelo tempo, já era para serem mestres, mas sinto necessidade de vos ensinar questões primárias da palavra. Olha, pelo tempo já era para estarem se alimentando com algo mais sólido, mas sinto necessidade de vos alimentar com leite. Paulo já disse em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2: com leite vos criei, e não com manjar, nem tão pouco agora podeis, porque sois carnais, porque eu soube que há entre vós inveja, contenda, discórdia, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. A imaturidade, ela nos priva de saborear novas experiências. A imaturidade nos priva de saborear novas experiências. Que Deus aqui nesta noite nos dê maturidade para desfrutar de novas experiências. Eu me lembro bem, e às vezes eu fico em casa conversando com os meus botões, fazendo um panorama do mundo evangélico, e parece que eu estou vivendo dentro de um caos profético, parece que eu estou vivendo dentro de um caos teológico, parece que eu estou dentro do cenário de Isaías 3, aonde Deus usa a boca do profeta Isaías dizendo: tirarei os príncipes, tirarei os nobres, tirarei os inteligentes, tirarei os profetas e vos entregarei crianças para que governem o meu povo. E grande será o aperto, porque aonde a imaturidade reina, o povo geme, o povo sofre. Mas Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11: quando eu era menino eu pensava, eu agia, eu discorria, eu andava como menino, mas depois que me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. Olha aqui para mim, por favor. Eu acho que já passou da hora de separar as crianças dos adultos. E eu não falo de idade, eu falo de maturidade. Está faltando maturidade no altar. Está faltando responsabilidade com o profético. Para onde estamos caminhando com essa geração? Sem nenhuma responsabilidade com aquilo que falamos. Claro que na hora do nervoso nós queremos jogar para a galera, mas isso não é maturidade. Não confundam mensagem com lacração. Lacração escandaliza, mensagem edifica. Lacração fala com o número de seguidores, mensagem fala com a alma. Lacração destrói, mensagem edifica. Mensagem forma discípulos, lacração levanta seguidores. Mas Deus nos dá aqui nesta noite uma maturidade com aquilo que é profético. Jesus sai dali e se apresenta à mesa e fala assim: quem dizem ser o Filho do Homem? Um diz que o Senhor é Elias, outro João Batista, outro Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda que Jesus não está fazendo nenhuma pesquisa de popularidade. Pesquisa de popularidade, quem gosta somos nós. Quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos. Jesus está querendo saber dos discípulos se eles sabiam quem Cristo é na sua essência. Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Tu és Pedro, e sobre essa rocha aqui edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que for ligado aqui, será ligado lá. O que for desligado aqui, será desligado lá. Tirei uma lição daí. Qual? Quando a resposta
está alinhada com a cruz, ela gera sobre a tua vida uma autoridade estabelecida. Estamos a uma mesa espiritual chamada culto. Se você entrou aqui com disposição para adorar, reverenciando quem está à mesa, Deus se vira para a tua direção e gera uma autoridade sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. Agora, se você entrou aqui banalizando mais um culto, mais uma mensagem, mais um louvor, você sai da mesma forma. Mas se você veio, vira a página da minha vida, vira a página da minha história, Deus muda você com uma autoridade. Não fala para ninguém que eu sou o Cristo, porque é necessário que eu vá a Jerusalém, seja preso, condenado, morto e ressuscite ao terceiro dia. Aí Pedro, tenha pena de ti mesmo, que não seja necessário tal coisa. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás, tu me serve de pedra de escândalo, tu entende de coisas dessa terra e não das espirituais. Tirei uma lição daí. Qual? Quando a boa vontade, desalinhada com a cruz, compromete o futuro. Se Jesus desse ouvido a Pedro, não estaríamos aqui, mas porque estava desalinhado, Jeová, dá licença, pode passar, nada vai comprometer o futuro da igreja. Que Deus te dê discernimento antes de alguém bater na tua porta, ainda que com boa vontade. Jeová venha te dar radiografia da intenção por que está te procurando. Me lembro bem, quando Davi, na primeira oportunidade de trazer a arca, ele teve boa vontade, Fabiano, mas trouxe em cima de carro de boi, estava desalinhado. Me lembro de Uzá, que tentou interceptar a queda, teve boa vontade, mas não era ele sumo sacerdote. Lembro do jovem, quando soube que havia fome no colégio, deixa eu pegar comida, se prontificou, mas a inexperiência pegou veneno. Se não tivesse alguém alinhado na frente da panela para dizer a morte na panela, matava uma geração. Que Deus te dê discernimento, assim como Jó falou, Jó 12:11, assim como a língua tem poder para saborear os alimentos, o ouvir tem poder de julgar, aleluia, discernir cada palavra que está sendo dirigida, porque o crente come pelo ouvido. Não vai entrar veneno hoje aqui. Jesus sai dali e fala assim: ei, a última recomendação, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, pois aquele que salvar a sua vida perderá, e aquele que perder a sua vida por amor de mim achará. Eu vos digo que alguns que aqui estão não provarão a morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Tirei uma lição daí. Qual, pastor? Quando o alinhamento de Deus nos custa um preço, Ele ajusta o nosso destino para desfrutarmos de coisas eternas. Eu não sei qual é o preço do alinhamento de Deus na tua vida, eu sei o meu. Mas se você se sujeitar ao preço do alinhamento, Deus vai ajustar o teu destino. O que é ajustar destino? É parar de tomar decisões precipitadas, escolhas erradas. Para quê? Para desfrutar daquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o monte da transfiguração, o princípio das 3 testemunhas, segundo Deuteronômio 19:15, que uma testemunha não pode se levantar contra ninguém, a não ser 2 ou 3 testemunhas, porque testemunha tinha peso, podia julgar, condenar, absolver ou fechar negócio. Aleluia. Posso profetizar? Deus pega esse pavilhão
como documento do céu. Se alguém falar como é que foi o congresso, foi um fiasco, foi o pior, foi uma água de salsicha, vocês têm autoridade como documento do céu para dizer: nenhuma ferramenta preparada contra os gideões prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu as condenarás. Jesus pega Pedro, Tiago e João e os conduz para o Monte da Transfiguração. Pedro é o homem da chave. Eu falei aqui com algumas pessoas, os voluntários, que vocês estariam na minha mensagem. Vocês me ajudam, voluntários. Pedro é o homem da chave. O que é ligado aqui é ligado lá. O que é desligado aqui é desligado lá. João é o discípulo mais próximo, que deita a cabeça no peito de Cristo. É o discípulo mais próximo do Eterno. E Tiago? Tiago é o irmão de João. Tiago não tem a chave. Tiago não é o discípulo mais próximo. Parafraseando, contextualizando, Tiago não prega. Tiago não canta. Tiago não é do manto. Quem olha para Tiago é o mais gelado dessa tríade. Aos meus olhos naturais, Tiago não poderia nem estar aqui aos meus olhos. Mas quando eu abro o livro de Atos, no capítulo 12, quando Herodes manda matar os apóstolos, quem se coloca em prontidão para morrer? Tiago. Tiago é o tipo de crente que faz o trabalho que ninguém gosta de fazer. Tiago trabalha na cantina. Tiago, quando o culto acaba, ele organiza para o culto de amanhã. Se toda a igreja tivesse 10 Tiagos, o pastor não ficaria careca tão cedo. Porque pode pegar Tiago numa congregação que está bombando e colocar Tiago numa congregação provada. Ele trabalha com a mesma intensidade, porque ele não trabalha para o homem, ele trabalha para o eterno. Então, para você, Tiago, cadê o Tiago? Eu também me revelo. No Monte da Transfiguração, a glória de Deus desceu. Moisés e Elias apareceram. E Pedro, tomando a palavra, disse: façamos aqui uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Olha aqui para mim, por favor. Moisés representa a lei e Elias um dos profetas. Mas agora Moisés e Elias representam o passado, amém? Amém? Os discípulos representam o presente. E Jesus representa o futuro. Porque ele falou no capítulo 16, é necessário que eu vá a Jerusalém, seja preso, condenado e morto, e ressuscita o terceiro dia. O tema desta mensagem, depois dessa rápida introdução: alinhados para o último avivamento. Alinhados para o último avivamento. Entenda que Deus, Ele está desarmando o inferno, porque não tem como nós passarmos por uma segunda fase profética se tivermos coisas desalinhadas com o nosso passado. Deus está desarmando o inferno, aleluia, porque o que Ele queria era desqualificar o teu presente e comprometer o teu futuro. Me lembro bem que o Monte da Transfiguração, Fabiane, é algo inédito, Aline. É algo que não vai mais acontecer. É algo que só aconteceu aqui, Renan, e não vai mais acontecer. Sempre quando Deus faz algo dessa natureza, é para um propósito. Me lembro bem, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus estabeleceu uma lei. Qual? Quando a coluna de fogo está, a de nuvem está ausente. Quando a de nuvem está presente, a de fogo está ausente. Nunca as duas se encontraram. Só se encontraram uma vez, na travessia, naquela noite.
no Mar Vermelho. Quando Moisés disse: está vendo esses egípcios? Vocês nunca mais os verão. Naquele exato momento, as duas colunas que nunca tinham se encontrado, se encontram. O que é claridade para Israel, futuro, é escuridade para o Egito, passado. Deus está tirando dos olhos dos teus inimigos o teu passado, está iluminando o teu. Há uma espada de justiça aqui. Esse recado vai para o inferno. Quer saber onde está o meu passado, Satanás? Vou te dar o endereço. Atrás da cruz de Cristo. Vai lá! Vai lá! Olha aqui para mim. Isso aqui é profético. Esse culto é profético. Eu tenho uma profecia para entregar aqui. Eu estou 4 dias sem dormir. Eu vou entregar essa profecia aqui. Quando o povo saiu do Egito, se preparando para sair do Egito, Moisés falou no capítulo 12 do Êxodo: hoje é o primeiro mês, o princípio dos meses do ano. O engraçado que era o mês de abril, o mês de Abibe. Dentro do calendário egípcio, eles só conheciam o ano novo em outubro, quando o Nilo enchia. Aí Moisés: hoje é o primeiro mês, o princípio dos meses do ano. Imagina um desavisado: ô Moisés, olha lá o Nilo não transbordou. Na contagem da cheia, a gente não está em outubro. Aí Moisés: você anda com esse calendário, eu já estou com um calendário do céu aqui. E o Eterno já me disse que hoje é o meu primeiro mês, o princípio dos meses do ano. Não espere, para quem está ligado, o dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro, para você celebrar um novo ciclo. Agora, no mundo profético, Deus encerrou um ciclo e iniciou um novo ciclo dentro da tua. Eu estou dizendo que tem coisa nova chegando aí. Tudo que Satanás queria, pastor, era que vocês saíssem daqui assim, ó, cheio de culpas do passado, cheio de lembranças do passado, cheio de dores do passado. Aí eu me lembro da velha Sara. A velha Sara: eu vou ser mamãe. Para de palhaçada, velha. Tu já tá velha, tu não gera mais nada. Eu vou ser mamãe. Para de palhaçada, velha. Tu já tá velha, tu não gera mais nada. Eu nunca vi uma grávida andar assim. Se você encontrar uma grávida andar assim, tira a foto e me mostra. A gravidez, ela obriga o corpo, querendo ou não o corpo tem que tomar um novo alinhamento. Todos nós estamos grávidos de uma promessa que gerou expectativa. Tem um varão aqui, ele não fala, ele grita na minha alma. E o que ele grita? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é esse? Olha aqui para mim. Deus está desarmando o inferno. Essa noite é a noite de liberdade. Eu ouço grilhões se arrebentando na tua casa.
Há uma nova estação na tua casa. Olha aqui para mim. Façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Naquela época, Renan, não tinha smartphone. Me dá aí um telefone. Naquela época não tinha iPhone. Naquela época não tinha fotografia. Os desenhos não eram tão precisos. Como é que Pedro identificou personalidades do século antigo? Moisés do século 13, 1300 a 1200 a.C. Elias do século 9, 870, 850 a.C. Como é que ele identifica com precisão? Moisés não é do tempo dele. E Elias, só cheguei numa conclusão: quando a glória de Deus desce, não há espaço para ignorância. Chancela isso, pastor. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Enquanto eu estou aqui, Deus está enchendo. Não vai sobrar espaço para ignorância, Aline. Não, calma aí. Eu não me fiz claro, a culpa foi minha. Eu não vejo Noé entrando numa faculdade de engenharia naval, não vejo. Mas quando Deus libera a palavra, Ele conhece a metragem de como fazer a arca. Eu não vejo Davi entrando numa faculdade de engenharia civil. Mas quando a glória de Deus desce, Ele conhece de metragem, de cálculo, de engenharia, de construção, de arquitetura. Há pouco tempo atrás, a ciência descobriu que as estrelas emitem sons. Há pouco tempo atrás. Jó já sabia disso, ó. Nunca entrou numa faculdade de astronomia. E aonde está isso? Jó 38:7. Quando as estrelas da alva cantavam alegremente, os filhos de Deus jubilavam. Porque quando a glória de Deus desce, não há espaço para ignorância. De repente você está aqui e está dizendo: mas pastor, eu não tenho estudo, nem eu. Eu não tenho teologia, também não. O meu português é bem fraco, o meu nem queira saber. Existem 2 formas da pessoa ser doutora. Uma é estudando, se formando, pegando o canudo, glória a Deus e aleluia. E a outra, experiência de vida. Essa ninguém te tira. Mas está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola de toda tribulação, para que nós possamos consolar aqueles que passam por alguma tribulação, com a mesma consolação que um dia fomos consolados em Deus. Olha aqui para mim. Aquele processo que você passou, não estava entendendo, né? Mas hoje eu estou te falando que eu estava te forjando. Tem ferramentas específicas descendo na tua escala, macho. E vai tomar essa casa de glória. Deus está nos dando uma habilidade à frente do nosso tempo. Quando eu olho para a ordem que Pedro coloca, façamos aqui uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias, eu só consigo enxergar o arrebatamento da igreja. Só isso. Porque Moisés é morto. Sim ou não? Mais forte. Sim ou não?
e Elias foi arrebatado. Sim ou não? Ele desenhou para mim o arrebatamento da igreja. E aonde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que vós não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou pela glória do Pai, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo isso pela palavra. Que nós que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Aleluia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrar para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A primeira lição, o arrebatamento da igreja. E a segunda, Deus está nos dando uma revelação à frente do nosso tempo. Aonde está isso, pastor? Isaías 42:9. As primeiras coisas passaram, eis que faço uma coisa nova e vos anuncio. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Daniel é um profeta do Antigo Testamento, mas a maioria das suas revelações são para o futuro, ou por que não dizer apocalípticas, porque ele é um profeta à frente do seu tempo. Para que eu quero uma revelação à frente do meu tempo, pastor? Me ajuda a pregar, gente. Jeremias, compra esse terreno, mas não vale nada. Compra, chama Baruque, faz o documento e enterra num vaso de barro. Porque dentro de um tempo determinado, esse terreno que ninguém vê nada, vai voltar a ter valor. Eu estou te dando uma revelação à frente do teu tempo, para você enxergar vitória no caos. Eu estou te dando uma visão à frente do seu tempo, para você enxergar cura na enfermidade. Eu estou te dando uma visão à frente do seu tempo, para você ver a porta aberta enquanto ela está fechada. Levanta a tua mão, receba essa revelação. Agora tem o seguinte, nunca se esqueça da onde Deus te tirou, do investimento que Deus fez em você. Que tem muita gente na igreja que não está sabendo lidar com a mordomia, com o conforto. Está ficando mal acostumado, está pensando que isso aqui é meritocracia. Isso aqui é graça. Graça. Meritocracia é médico, juiz, advogado que estudou para se formar. E beleza, mas altar não exija nada. Aqui é graça. Me ajuda, irmão. Mas, pastor, como é que eu me blindo dessas vaidades nocivas? Eu vou te receitar um remédio. Você toma em doses homeopáticas 3 vezes ao dia. E aonde está? Romanos 12:3. Pela graça, pela graça, pela graça, pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós: não sabei mais do que convém saber, mas com temperança, segundo a medida da fé, a qual Deus repartiu a cada um. Quem tem o controle do teu crescimento é Deus. Você só chegou aqui porque Deus fez você crescer. Então abaixa a bola. Vou te dar um outro remédio. Esse remédio aqui você toma de madrugada, quando for dormir. Qual? Paulo estava tendo uma preocupação com Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Nem vos dê a fábulas, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro,
de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, e muito menos o que afirmam. Eu vou falar. Nossa, não vou levar para casa não. Tem uma coisa que eu não me intimido, é com expressões intimidatórias. Porque a expressão intimidatória, ela quer atrofiar você. A pessoa fica te avaliando, é porque ela já enxergou um potencial em você e quer travar você. Só que Jeová está dizendo: ei, a máscara dele já caiu. Porque quem sabe o que é em Deus, pega o modelo de Moisés para Josué. Assim como Deus foi comigo, Deus será contigo. Deus será contigo. Deus será contigo, 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 Deus será! Façamos aqui 3 tabernáculos. Aqui está a revelação para esse púlpito. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. O erro de Pedro foi querer perpetuar uma glória que só serviria para um momento. Irmão, eu sou saudosista. E coloco os hinos antigos, choro. Nossa, como eu choro. Mas o perigo do saudosismo é quando ele é depreciativo. Quando eu tenho que autovalorizar o passado em detrimento do presente. Eu desvalorizo uma geração que não viveu o que eu vivi. Eu mato uma geração que não viveu o que eu vivi. Enquanto eu estou pregando aqui, pastor Giovanni, Deus está desmontando tabernáculos saudosistas. Eu profetizo para a nova geração que não viveu o que eu vivi. Na tua vida não irá faltar novas experiências. Essa madrugada eu me assento na beirada da tua cama para continuar com essa palestra. Prova isso, pastor. Romanos 6,4. De sorte que fomos batizados com ele pelo batismo na morte, assim como Cristo morreu e ressuscitou pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Eu posso entregar, pastor? Eu estou correndo para não passar o tempo. Há um ranço na Assembleia de Deus. Eu estou quebrando esse ciclo vicioso na Assembleia de Deus, que eu não sei aonde eles aprenderam isso, que para ver o fogo cair, ou escracha o irmão, o companheiro, ou bate no púlpito, ou, sabe, joga irmão contra irmão. Por último é o diabo. Aí eles jogam para a galera, porque já perderam a revelação de texto, já não encontram mais a revelação, e entram. Isso aqui não é ringue, isso aqui não é arena, isso aqui é altar. Olha aqui para mim. A Bíblia só mostra uma vez Moisés como o maior profeta do Antigo Testamento. Deuteronômio 34:10. Depois não mais. A Bíblia não potencializa Moisés toda hora como o maior profeta do Antigo Testamento. A diferença de Moisés para Elias, dentro de uma contagem cronológica de 600 anos. Quem gosta de comparações depreciativas somos nós. Beltrano pregou muito, Ciclano não pregou nada. Não, Beltrano quebrou tudo, Ciclano não quebrou nada. Aqui ninguém quebra nada. Aqui eu vim para edificar. Aqui Moisés e Elias andam alinhados. Eu queria chamar aqui na frente, com toda a educação, eu queria chamar o pastor Giovanni. Vem cá, meu filho. Eu queria chamar o senhor.
Nós só chegamos até aqui porque Moisés se dedicou. A memória de Moisés nunca será esquecida. A sua dedicação, o seu esforço, as suas lágrimas, o seu investimento foi pesado demais. Mas nós não podemos, porque Deus ouviu um falatório de covardes, que não tem coragem de falar na cara e falar assim: melhor era na época do saudoso pastor Cisino. Agora acabou. Gideões acabou. Covardes. 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 Paulo plantou. Apolo regou. E Deus dá o crescimento. Dê as mãos aí. O Senhor representa a memória do pastor Cisino. O Senhor representa a memória do pastor Zilmar. Vem cá. Não é um na frente do outro. É do lado, alinhado. Isso. Alinhado. 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 Enquanto eu estou aqui pregando, tem uma régua de fogo. Ela está passando do altar à nave da igreja. Eu estou alinhando essa casa debaixo da glória agora! Eu estou alinhando essa casa. Eu estou alinhando essa casa. Eu estou alinhando essa casa. Eu vou tirar os espiões dessa casa. Quem não tiver para somar, vá-te embora. Eu vou entregar. Neemias 4:17. Olha a expressão. Todos aqueles que estavam envolvidos naquela obra, numa mão tinha uma espada e numa outra um instrumento de obra. A gente está falando aqui numa base, cálculo rápido, mais de 40 mil judeus eram ambidestros. Uma coisa é 10 mil, 15, mas todos que estavam envolvidos tinham habilidades com as duas mãos. E qual é a resposta? Está no texto. Porque todos estavam alinhados na mesma reforma. Meu Deus, eu estou pregando para uma igreja ligada, viu? Lá vai. Deus está falando na minha alma. Todos aqueles que estiverem envolvidos, direta ou indiretamente, aí já vai os voluntários também. Deus está distribuindo talentos. Levanta as mãos para receber. Da tua casa vai sair médicos. Da tua casa vai sair advogados. Da tua casa vai sair doutores. Da tua casa vai sair pastores. Da tua casa vai sair empresários. Recebam o alinhamento de Deus agora. Todas as áreas dessa igreja estão sendo alinhadas. O que essa casa precisa é de paz. Mas pastor, aqui não tem ninguém em guerra. Há uma guerra velada de covardes. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o mesmo Deus de paz vos conserve em tudo, espírito, alma, corpo, venham ser plenamente conservados até a vinda do Senhor. Eu estou nivelando, alinhando todas as áreas. Não vai ter guerra aqui. Vou fechar a Bíblia. Oh meu Deus. Calamante, rema, súria. A glória de Deus desceu naquele lugar. Saiu uma voz de dentro da nuvem, Renan. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. O que vai determinar a chamada de Deus na tua vida não são as manifestações, não são os talentos que Deus está investindo. É uma palavra. Qual, pastor? Obediência.
Se vocês forem obedientes, porque é um ranço na Assembleia de Deus, dos talentosos, quando eles sabem que são bons, não querem mais ouvir liderança, pastor nem líder. E aquilo que era para ser longevo, acaba sendo reduzido por causa da rebeldia. Aí você me vem com uma história que Beltrano está te perseguindo. Não está nada. É porque você está crescendo torto. Só que eu estou aqui com uma desempenadeira na mão. Jeová vai alinhar o teu ministério, a tua casa, tua chamada, teu comportamento. A glória de Deus foi tão grande, pastor Giovanni, que eles não suportaram a glória de Deus, caíram com o rosto no chão. No chão. Aí Jeová, levantai-vos. Quando eles levantaram, Renan, não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, só estava Jesus. Ai, posso falar, igreja? A pergunta que não quer calar: quando você está de posse desse instrumento aqui, ó, quem aparece? Se eu aparecer aqui, eu fracassei na mensagem. Aqui quem tem que aparecer é o leão da tribo de Judá. Eu estou pregando aqui para vocês. Tem um varão aqui presente. Quem tem que aparecer é ele na casa. Isso aqui não é picadeiro. Isso aqui não é plataforma. Isso aqui não é show. Isso aqui é altar. Estavam tentando transformar isso aqui em show, mas eu cheguei para alinhar esse altar. Eu estou aqui como Amós. Quem já foi no circo aqui? No circo. No circo tem leão. No circo tem girafa. No circo tem elefante. No circo tem macaco. No circo tem cobra. Tem cobra. Tem cobra. No circo tem pônei. Tem vários animais no circo. Só não tem um. Fala assim, qual pastor? Mais forte. Qual pastor? Ovelha. Pode procurar que não tem esse animal no circo. E eu falava, por que esse preconceito com o animal? Aí um dia o pastor Elcio falou assim, ô Didim, que ele me chama de Didim. Ô Didim, ovelha não dá espetáculo. Quando você encontrar muita gente aqui dando pirueta, lá no Rio, quando a gente quer puxar o currículo dele, chama de capivara. Pode puxar a capivara dele. É um outro tipo de animal, menos ovelha. Porque quando a glória de Deus desce, a ovelha faz isso aqui, ó. A glória é tua, o poder é teu, a honra é tua, tudo é Pai. Eu já passei, eu sei. Vamos descer do monte? Vamos descer do monte? Vamos descer. Não conta nada para ninguém, tá? O que vocês viram aqui não conta nada para ninguém. Até que se cumpra a profecia. Mas pastor, quem vai estar lá embaixo é Mateus, não conta. Mas pastor, quem vai estar lá embaixo é Bartolomeu, não conta. Mas pastor, quem vai estar lá embaixo é Tiago, filho de Alfeu, não conta. Mas pastor, quem vai estar lá embaixo é Judas, não Iscariote, não conta. Pastor, mas quem vai estar lá embaixo é Tomé, piorou, não conta. Mas pastor, quem vai estar lá embaixo é Judas Iscariote, piorou também, não conta. Não é porque andam do nosso lado que estão no mesmo alinhamento. Já pensou se Pedro falasse assim, sabe quem eu vi lá em cima? Moisés e Elias. Você está doido? Moisés morreu. Até hoje não encontrou o corpo dele. E Elias foi arrebatado. João, sabe quem eu vi lá em cima? Moisés e Elias. João, a gente já sabe que você é o mais próximo. Não precisa provar nada para ninguém, João. Tiago. Sabe quem eu vi lá em cima? Eu vi Moisés e Elias. Ô Tiago, daqui você é o mais cru. Eu nunca vi você entregando uma visão.
E agora você me vem com uma ideia que viu Moisés e Elias, rapaz. Qual é a aplicação, pastor? Existem promessas na tua vida que são tão absurdas para a tua realidade. Se você conta antes do tempo, não vão acreditar. Eu estou te privando de constrangimentos desnecessários. Faça que nem Maria, guarda tudo no Quem está pregando aqui para vocês não nasceu no berço evangélico. Eu sou filho de traficante, mãe viciada, avó espírita, irmão traficante. Só eu era crente na minha casa. Quem me ganhou para Jesus com 10 anos de idade foi o pastor Elcio, que morava na frente da minha casa, pastor Elcio de Assis. Minha mãe quebrava a minha cabeça e costurava com linha de pipa com abstinência das drogas. Ela socava a minha cabeça na parede, enquanto o sangue não saía, ela não parava de bater porque eu era crente. Ela sugava o sangue na minha cabeça com a abstinência das drogas. E Deus falou para mim que um dia eu estaria pregando aqui. Não foi agora, foi lá atrás. Só que quem iria acreditar? Ninguém. Eu orando dentro de casa, com a cabeça costurada. Eu me lembro como fosse hoje. Estava tendo um congresso na minha igreja, da Comadec, em Bom Sucesso, Assembleia de Deus de Caetés. Eu era um adolescente, pré-adolescente. Quem estava pregando naquela manhã no sábado era o pastor Marco Feliciano. Eu dei uma palavra antes. Deus tomou a casa, eu não sabia falar, mas deu uma palavra, uma saudação. Deus tomou o trabalho. Eu fui ajudar as irmãs na cozinha. Quando o pastor Marco Feliciano pegou o microfone e falou: cadê aquele crente com cara de maluco? Cadê ele, o que deu a palavra? Está na cozinha, manda chamá-lo. Eu desci correndo da cozinha. Falei: ajoelha aqui, meu filho, porque tu serás uma voz profética para esse Brasil. O Brasil irá te conhecer, homem. Fui para casa, botei meu joelho no chão e comecei a clamar. Quando de repente o teto da minha sala sumiu, desceu uma Bíblia toda de fogo, um varão todo de fogo, sentou no meu sofá, irmã Thalita, apontou o dedo para mim e disse: tu nunca mais lerás a minha palavra da mesma forma. Hoje eu revelo meus mistérios para ti. Há um varão aqui neste lugar que manda eu compartilhar um pouco daquilo que ele me deu. Receba a presença de Deus agora. Tamo a casa, Jesus.
Você que quer receber uma graça sobrenatural, sai do teu lugar, vem aqui no altar agora. Você que quer receber um alinhamento de Deus, sai do teu lugar. Vai ter uma explosão de glória aqui. Vai ter uma explosão de glória aqui. Dê as mãos esse crente aí. Eu quero ouvir toda a igreja, todo o pavilhão orando junto comigo. Eu quero ouvir a tua voz nesse alinhamento. Fecha os olhos toda a igreja. Ministério também. Para assim, Pai, mais forte, Pai, se tu me amas, eu quero sentir a tua presença como eu nunca senti. Tu sabe que eu não estou nem 50% daquilo que um dia já fui, mas eu preciso de um alinhamento. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero viver novas experiências agora. Kawanagawas Denegorrebal e Gedel e Kel Denegorregel e Derebagau e Siadanagal e Derebanawa Emanoye Gado Pabawaga da Cador Rebawawasa Derebanoga Naramanako Managasuri Candorebria. Recebam a glória de Deus!